Bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje, dar início a mais uma TPC. Nessa TPC, a nossa temática vai ser sequências didáticas, né? Vamos dar uma recordada aqui como trabalhar as sequências didáticas em sala de aula e quais os benefícios, né, que elas proporcionam para o professor. Sabemos que ela demanda bastante dedicação no planejamento, mas que ela tem um ganho muito grande. Vamos lá? Bom, o objetivo, então, é inferir a importância de se trabalhar com as sequências didáticas na rotina do gestor de sala de aula. Um conceito. A sequência didática é uma estratégia que valoriza os conhecimentos prévios no trabalho com o currículo escolar, já que não terão que ensinar tudo o que o PPP, Projeto Político Pedagógico, propõe, mas aquilo que é mais crítico e difícil para os alunos compreenderem sobre um tema, que vem a ser uma sequência didática, né? Ela tem essas três características. Ela trabalha com os conhecimentos prévios dos alunos, permite a interação de conhecimentos e promove uma aprendizagem significativa. Aqui, um clássico, né? Antônio Zabala, um mapa conceitual, ele define aqui as características da sequência didática. Então, vamos lá. Aqui em cima, nós podemos ver que ela deve promover conflito, aprendizagem significativa, compreensão, atitude favorável, uma motivação, meta, cognição. A sequência didática ela deve ser aplicada em qualquer segmento, tá, de ensino, tanto no ensino fundamental, no médio, como no EJA. No fundamental, desde os anos iniciais. E também pode ser trabalhada em qualquer período, no noturno, no diurno, sem distinção nenhuma. Né? Ao contrário do que se pensa, às vezes pensa que no noturno é mais corrido, não, pelo contrário. Por ela ser sequenciada, né, como o próprio nome já diz, ela vai facilitar bastante o estudo dos alunos. E tem várias etapas, né? Essas etapas seriam, sim, fundamentais, primordiais na construção e na aplicação. O levantamento de conhecimentos prévios, né? A gente tem como o eixo central aqui um problema, uma problematização. Então, começaríamos com os conhecimentos prévios sobre esse problema, fazendo essa sondagem, esse levantamento com os alunos, apresentar o problema, depois contextualizar esse problema, analisar, discutir, propor soluções e, por fim, né, teremos ali uma sistematização que é o novo conhecimento. Esse problema, ele exige negociação de significados. Tá? Então, vocês podem encontrar esse mapa conceitual ali na prática educativa de como ensinar, da editora Artmed, tá? Uma reflexão. Não há vida sem correção, sem retificação. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. Paulo Freire. E aqui uma imagem para a gente poder refletir qual é a finalidade do currículo, né? O professor está ali com a flecha, né? O arqueiro, e tem ali um alvo, né? Seria uma meta, o objetivo, a passar ali todo o currículo, né? Ser mediador do conhecimento com os seus alunos, como que vai ser esse
essa finalização, né? Se algo vai ser certeiro, não vai ser certeiro. Aí aqui nós temos as 3 tentativas e qual foi ali o conceito? O professor, ele conseguiu, né, passar para o seu aluno, o aluno conseguiu refletir, se apropriar das habilidades, das competências. Então, a finalidade do currículo, nós temos o real, né, que é o currículo na íntegra, o possível e o necessário. Então, muitas vezes o professor consegue passar o que é possível e, quando não, somente o que é necessário. Eu acredito que o necessário ele encaixa bem aqui no ensino remoto. E ali nós temos um novo olhar, né? Aquele olhar, o copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Conseguiu contemplar? Então, ó, respingou ali, então pode ser que tenha conseguido muita coisa nesse respingo, né? Professor de uma escola que aprende para ensinar. Então, hoje, mais do que nunca, nós sabemos que o professor de sala de aula não é só aquele que ensina, né? Ele também aprende e depois ele ensina. Cada dia que passa, nós temos ali que aprender mais e mais para poder passar para os nossos alunos. Ao aprendiz, como sujeito de sua aprendizagem, corresponde necessariamente um professor de sua prática docente, Thelma Wilds. E, na contrapartida, ao professor, sujeito de sua prática docente, corresponde um gestor, sujeito de sua função formadora. Então, a nossa prática está sempre relacionada com a nossa formação, a formação contínua do professor, que é muito importante, né? Às vezes demanda tempo, né? Assistir vários ATPC, se dedicar, ouvir, anotar, utilizar um diário de bordo, mas é necessário para que isso reflita na sala de aula. Então, aqui, quais são as mudanças, né? Se não tiver ação, não tem mudança. Aqui nós temos um exemplo clássico, são os livros didáticos, né? Que são ali somente atividades soltas, que é diferente de boas situações de aprendizagem. Então, a situação de aprendizagem, ela é sequenciada e é um exemplo ali de sequência didática, né? Onde tem um começo, um meio, um fim. Nesses cadernos, desde a implantação, ela já começa ali com a sondagem do aluno, bastante leitura, né? Inclusive em qualquer área. Inclusive a minha, que é matemática, né? Sempre trabalhei leitura com os alunos. Os currículos não são conteúdos propostos a serem passados aos alunos. São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais. Tá? Então, dando sequência, o currículo foi construído para atender aos alunos, possibilitando acesso aos conteúdos básicos, saberes e competências essenciais e específicas a cada etapa do segmento ou nível de conhecimento de ensino oferecido. É importante que os professores formulem seus planos de aula, trimestrais, semestrais ou anuais, considerando possibilidades e ajustes em relação ao conteúdo indicado nessas propostas. Mesmo que durante o percurso atualizem os demais aspectos associados à definição dos conteúdos indicados no currículo do Estado de São Paulo. Então, é bem nítido, né, que o tamanho da importância do plano de ensino do professor. Então, ali você deixa registrado o seu saber, o seu pensar, sua proposta para o aluno.
E esse plano hoje ele é representado aqui na nossa unidade escolar pelos roteiros de aulas, né? São semanais. Então é importante fazer, olhar, né? Planejar, rascunhar e também oferecer para o aluno, né? Para o pai, aquilo que o teu aluno está aprendendo. Essa reflexão em um sistema que organiza a sua grade curricular por aula é muito importante. Em primeiro lugar, que cada aula deve ter sua potencialidade máxima de aprendizagem. Então, é bem isso. Quando você elabora o teu plano e contempla ele na única aula, né, você chegou ali no potencial máximo, concluiu o teu objetivo. Em segundo lugar, porque o controle da improvisação da aula é uma condição vital para se organizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você tem aquele controle, você tem a argumentação, tudo preparado, né, o processo ele vai ser muito mais com muito mais garantia, vai ter muito mais garantia de ser contemplado. E, finalmente, porque a sistematização e a sequência das aulas devem ser cuidadosamente planejadas, de forma a respeitar o tempo de aprendizagem do aluno e atender os objetivos previstos. Os cadernos do professor fazem isso com muito critério. Então, é importante estudar o caderno do professor e ali dentro desse caderno, né, esquematizar bem aquilo que é fundamental, que é primordial, que é necessário. Então, aí está o motivo do plano de aula, né? Por que fazer? Então, nada mais do que fazer, observar, aplicar. Os planos de aula são roteiros para caminhar em uma determinada direção, ou seja, prever o processo de ensino-aprendizagem em uma medida especificada de tempo e espaço, né? No caso ali se refere à classe. Ao conhecer os planos de aula de seus professores, os alunos podem se organizar, saberão, por exemplo, o que acontecerá em cada aula, quais materiais deverão ser levados à escola, quais serão os trabalhos diários e os momentos de avaliação que demandam estudo anterior. Com esse conhecimento, os pais poderão acompanhar as ações previstas pela escola. A proposta é que esse plano de aula seja, sim, sempre divulgado para o seu aluno, né? Então, às vezes, no começo eles podem assustar, estranhar, já aconteceu o ano passado de estarmos divulgando os planos e eles não entenderem as propostas, o que era habilidade, mas o ideal é que eles se apropriem, né, dessa ideia. Do que é uma habilidade, o que ele tem que aprender, e o pai também. O plano de aula encaminhado pelo professor define competências e habilidades a serem desenvolvidas, conteúdos e temas a serem desenvolvidos, situações de aprendizagem em sala de aula e fora de sala de aula, né? Então, nós temos ali duas vertentes. Então, agora no ensino híbrido, sempre vai existir essas duas vertentes, né? Você tem uma situação de aprendizagem em sala de aula e fora da sala de aula. Então, tem que ter bastante clareza naquilo que o professor deseja. Quais as metodologias adequadas para cada situação, recursos didáticos necessários, né? Quais são os recursos que o aluno vai utilizar e as formas de avaliação, como que ele vai ser avaliado dentro dessas habilidades, dentro dessa aula. Sequência didática. O que é uma sequência didática? Como organizá-la? Por que fazer? Vamos lá, vamos entender isso. Sequência didática, o que é? Um conjunto de atividades ligadas entre si,
planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa, organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem dos estudantes. Envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação. Então, tem as etapas, né? Aprendizagem, avaliação sempre ali inserida. O fundamental é saber que para colocar um plano de aula em ação, o professor precisa planejar a sequência didática que irá aplicar. O primeiro passo é fazer um recorte do tema. O segundo, definir as habilidades que espera que os alunos desenvolvam em determinado espaço de tempo. E o terceiro, determinar como irá encaminhar a atividade em sala de aula. E por último, como avaliará o desenvolvimento da aprendizagem prevista. O processo ocorre da mesma forma se o professor utilizar o livro didático. Então, tem como fazer uma sequência didática através de um livro? Tem também, ainda mais agora que os livros são todos ali no formato da BNCC. Então, existe essa possibilidade, é só fazer o recorte, né? Como organizá-la? Parte-se do que os estudantes sabem, a sondagem. Mapeia-se o que precisam saber. Organiza-se a aprendizagem a partir do grau de complexidade do objeto de estudo. Define-se um percurso de aprendizagem para transformar as capacidades dos estudantes. E é um ciclo, né? Procedimentos metodológicos. A utilização de procedimentos metodológicos adequados para o desenvolvimento dos planos de aula em uma sequência didática é de extrema importância. Esses procedimentos são propor a sondagem inicial com os alunos sobre o conhecimento do tema introduzido, proposição de um roteiro de perguntas dos alunos para mobilização de operações cognitivas, tarefas operatórias, como julgar, provar, analisar, comparar, né, associadas ao conteúdo proposto. Então, dentro ali do julgamento, a gente está avaliando. Provar, ele vai justificar ou defender um ponto de vista. Quando analisa, ele decompõe os elementos e, ao reunir, ele recompõe esses elementos. E, ao comparar, ele identifica as semelhanças e diferenças, interpretar e sintetizar. Então, são habilidades, né? Esse conjunto de habilidades que propõe essas sondagens, esse roteiro, essas perguntas, a gente vai verificando ali qual é a competência do aluno. Problematização do tema. Isso significa ensinar os alunos a adquirir uma atitude científica frente aos fatos ou fenômenos observados, a dúvida metódica e a análise crítica, gerando a experiência e a curiosidade da descoberta. Aprender a aprender. Então, através da curiosidade, né, ele vai conseguir aprender. Então, tem que ter esse despertar. A problematização em uma situação escolar desenvolve a competência de procurar caminhos para explicar o mundo e de reconhecer a beleza do pensamento científico, que nunca está satisfeito com as explicações que ele mesmo cria. O pensamento científico é essencialmente divergente, criativo e crítico. O pensamento científico normalmente é um despertar, né, na evolução acadêmica do aluno. E o professor tem um grande papel nesse despertar do pensamento científico. E esse pensamento ele é essencial, né, para a concretização do aprendizado. A aula expositiva, ela também é muito importante, né? Jamais vai ser substituída. Então, a aula expositiva dialogada, intimamente relacionada
a resolução dos problemas propostos. O papel do professor nessa aula é estimular os alunos para a participação ativa na compreensão do tema, dialogando com a classe, trazendo o problema para a situação de sala de aula, fazendo perguntas instigantes, levantando hipóteses, esclarecendo as dúvidas. A aula expositiva, mais qualquer outra estratégia adotada, não pode ser improvisada, pois ela exige domínio total do tema que será apresentado com objetividade. Tem que ser bem objetivo, sem titubear. Planejamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, o planejamento ele é primordial, né? Demanda tempo, só que ele vai obter com resultados melhores. É a possibilidade do professor sistematizar sua atuação e possibilitar ao estudante um resultado eficaz e eficiente, segundo Silvia Pereira, de 2018. E aqui uma definição bem pertinente, né? Planejar é uma questão de autoria. É a possibilidade de o professor escrever e ser autor de seu conhecimento, seu pensamento, sua história, a história de seus alunos e seu destino de aprendiz e ensinador. Eu achei assim perfeita essa definição. Aqui são as referências bibliográficas. Isabel Alarcão, Escola Reflexiva. Agora, eu queria passear um pouquinho na... Bom, gente, por hoje, né, as atividades que nós temos estudar as sequências didáticas, nas semanas que nós temos ali de assistência, né, do Centro de Mídias de Recuperação, a proposta é que nos reunamos e façamos ali uma boa prática, né? Apresentação de uma boa prática de uma sequência didática. Então, atividade, cada professor, né, passar um conceito do que é a sequência didática, como ela é utilizada, qual a sua visão, tá? Então, esses pontos eu vou deixar aqui para vocês refletirem, responderem, e vamos discutir no próximo ATPC, tá bom? Obrigada pela participação de todos, muito obrigada. Até mais. Bom almoço.